Vamos ler João capítulo 14, verso 15, que é a promessa do Senhor Jesus do Consolador. A promessa de Jesus do Consolador. Verso 16 de João 14 diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais, vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: De onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Preste bem atenção nessa pergunta que Judas faz. Respondeu-lhe Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Ou seja, viremos para ele e faremos nele morada. Só que quando nós formos estudar mais detalhadamente, nós vamos ver que é o Espírito que vem, a pessoa do Espírito que vem habitar em nós. Mas ao mesmo tempo, o Pai e o Filho também faz morada onde o Espírito está. Lembram que eu falei da doutrina, de um termo chamado pericorese, a ideia da relação das pessoas e de que elas estão inseparáveis. Mas vamos lá, verso 24. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estais ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá, ou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-íeis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Amém. Vamos orar e nos dividir em sala, em nome de Jesus. E eu desejo que os irmãos, as crianças, os jovens, adolescentes, todos vocês tenham uma ótima escola dominical. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua graça, pela Tua palavra, pelo Teu plano redentor, pela Tua sabedoria, ó Deus, que é perfeita e infinita e que é revelada nas Tuas Escrituras. Quando nós olhamos para a Tua obra de salvação, nós só podemos, ó Deus, abrir a nossa boca para Te louvar e para Te glorificar. Tu és perfeito em tudo que fazes, e nós louvamos o Teu nome pela fidelidade e responsabilidade de cada uma das pessoas divinas, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que planejaram, cumpriram e estão cumprindo esta grande obra de salvação do pecador. Obrigado, Senhor, pela Tua graça, pelo Teu perdão, pela Tua grandiosa salvação. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe todos vocês, e nós que ficamos aqui nessa sala, nós vamos dar continuidade à nossa lição, em nome de Jesus. Você que está com o estudo da semana passada,
Por favor, abra aí na primeira página e vamos relembrar de que hoje a nossa lição ela vai tratar das obras específicas de cada uma das pessoas da Trindade. Observe, por exemplo, em relação à pessoa do Pai. Alguém está precisando aí da lição? Ali tem. Alguém está precisando? Isso. Está sendo feito, né? Está sendo feito mais, então os irmãos vão receber, tá certo? É a mesma lição da semana passada. Quem viu a semana passada, guardou sua folhinha, é a mesma. Quem não recebeu, hoje vai receber, não se preocupe, tá? Que está sendo retirado aqui cópias para repassar aos irmãos. Mas tudo bem. Nós vamos trabalhar hoje o seguinte: qual foi a obra ou as obras específicas em relação à nossa salvação, em relação ao plano de salvação, porque a salvação ela foi planejada. A salvação ela acontece no desenrolar da história, não é verdade? É ou não é verdade? Eu falei para vocês que a salvação, ou você pode chamar de redenção, tá? Em vez de salvação, você pode chamar de redenção. Ela acontece paralelamente. Isso é muito importante, viu, irmãos? Muito importante, porque às vezes nós não entendemos isso. Mas a salvação, veja, tudo começa com a criação, não é verdade? Antes da criação, havia todas as coisas, todas as obras criadas, inclusive a coroa da criação, Adão, sua mulher, Eva, e havia um relacionamento perfeito. Havia os mandatos, o mandato cultural, o mandato social e o mandato espiritual. Como assim? Adão tinha que cuidar do jardim, lembram? Adão tinha que cuidar do jardim, não somente do jardim, mas ele tinha autoridade sobre todos os animais. Adão deu nome aos animais. Adão deveria, ao mesmo tempo, construir uma família, mandato social. Deixar pai e mãe é o mandato, deixa pai e mãe, une-se a tua mulher e torna-se uma só carne. Havia uma responsabilidade sobre ele, não só em relação ao trabalho na natureza, com a criação, mas ele também tinha uma responsabilidade social com a sua família, com a sua casa, com o seu lar. E havia também um mandato espiritual, qual é? De todas as árvores do jardim poderás comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não poderás comer, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então havia um mandato espiritual. Ele tinha uma responsabilidade não somente com a natureza, ou com a criação, com a sua família, sua esposa e seus possíveis filhos que viriam depois, e netos e assim sucessivamente, mas ele tinha uma responsabilidade com Deus. Ele tinha um compromisso com Deus. O que é que acontece? Ele quebra esse compromisso com Deus. Ele quebra esse mandato espiritual. E por causa dessa queda, nós chamamos isso de queda, por causa dessa queda vem todos os males da vida, todos os sofrimentos e a morte em todos os seus aspectos. A quebra do relacionamento com Deus, a Bíblia fala que antes do pecado, Deus ele vinha na viração do dia, ele se relacionava com o homem, é uma maneira simbólica. Não é que literalmente só acontecia esse contato, essa conversa nesse momento, mas que Deus ele tinha uma comunhão plena com Adão, nada separava Adão de Deus e Deus de Adão, porque Adão era santo, Adão era puro, Eva também, eles não tinham pecados, não havia nenhuma impossibilidade em relação à comunhão com Deus nas suas três pessoas, e Adão e Eva. Era perfeita a comunhão. Só que Adão desobedece, vocês sabem. É claro, Adão é o responsável porque Adão é o cabeça. Quem peca primeiro é a mulher. A mulher peca, dá a Adão, Adão também peca, porque eles vão ser tentados por Satanás, vão comer do fruto da árvore, e o problema não era o fruto da árvore, mas o que comer aquele fruto significava. O comer do fruto significava desobediência a Deus. E desobedecer a Deus, irmãos, é pecado. Porque o pecado, literalmente, é você não se adequar à lei de Deus, à vontade de Deus. Pecado é errar o alvo. É você não estar em conformidade com o que Deus quer, com a vontade dEle, com a santidade dEle. Não só no fazer, mas também no ser. E aí o que acontece? Adão cai, Adão peca, Eva peca, o casal
O casal peca contra Deus e aí vem as maldições. E dentro dessas maldições está a morte. Paulo vai dizer que o salário do pecado é a morte, em Romanos 6:23. Então o homem cai, o homem falha, e é claro, antes dessa queda, não é depois da queda, prestem bem atenção, mas antes mesmo da queda, antes mesmo da criação, Deus já tinha planejado resgatar esse homem que iria cair. Porque nós precisamos, quando nós estudamos sobre os atributos de Deus, porque nós olhamos para Deus como olhamos para nós mesmos. Então nós fazemos as coisas de acordo com o que acontece em nossas vidas. Deus não trabalha dessa forma. Isso não quer dizer que Deus não haja assim também conosco, no seu relacionamento diário conosco. Ele pode agir assim também. Ele pode se tornar, vamos dizer assim, entre aspas, limitado na sua relação conosco. Entendam? Ele pode se tornar condescendente na sua relação conosco por causa da nossa limitação, da nossa finitude, pelo fato de sermos humanos. Você vai ver isso na própria revelação. Mas o que eu quero que você entenda é que o plano da redenção, isso aí a gente vai estudar mais detalhadamente a partir do próximo domingo, quando nós vamos estudar os decretos de Deus, mas o plano da redenção, ele já tinha sido estabelecido, as pessoas da Trindade já tinham decidido cada um a sua função específica nesse plano, antes mesmo de tudo existir. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Minha voz não está me ajudando hoje, mas não tem problema, nós vamos chegar lá. Efésios 1, verso 3. Efésios 1, verso 3 diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, ou seja, por meio de Cristo, assim como nos escolheu nele em quem? Em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. E em amor, veja, o que motivou Deus a nos escolher é muito claro, é o seu amor. Em amor, Ele nos predestinou para quem? Para Ele mesmo, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Tudo isso tem um propósito. Qual é o propósito? Para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu, veja, gratuitamente, não é pelas suas obras, não é pelo que você faz, no amado, é em Cristo, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu, mais uma vez, olha, beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito. Veja, sobre o plano daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos
para louvor da sua glória. Mais uma vez o propósito, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Veja que aqui nós temos as três pessoas distintas, trabalhando para que a salvação aconteça. Nós temos o Pai, que nos elege. Nós temos o Filho, que o Pai nos elege no Filho, ou nos salva por meio do Filho. E nós temos aqui o Espírito Santo, que nos sela, ou seja, Ele vai aplicar a obra da salvação em nossas vidas. O Pai, Ele realiza um plano em que o Filho é o mediador, é quem vai fazer com que essa salvação ela aconteça no sentido prático e justo, no sentido de que a ira de Deus vai ser derramada sobre esse filho vai assumir o nosso lugar, a nossa culpa, o Pai vai derramar a sua ira e punir os nossos pecados no filho, mas o filho, pela sua obediência, ao contrário de Adão, ele como o segundo Adão, ele conquista a salvação para nós, ou seja, nós somos condenados e culpados e merecemos a condenação por causa da representação de nosso pai Adão, primeiro Adão, mas somos salvos, perdoados e somos justificados gratuitamente pela obra do segundo Adão, que é Cristo, que é obediente, que é fiel e que além disso recebe sobre ele, paga a nossa culpa, recebe sobre ele a condenação da nossa culpa, porque Deus não pode nos salvar sem nos condenar. Para nós sermos salvos, nosso pecado tem que ser punido. E se Deus punir o nosso pecado em nós, nós estamos perdidos. Então o que é que Ele faz? Juridicamente, de forma forense, Ele pune os nossos pecados no substituto. Joia, quem é o substituto perfeito? É Cristo, Ele é o segundo Adão. Então a nossa salvação é alcançada pela graça de Deus, por meio de Cristo, da obra de Cristo. E aí, irmãos, nós temos agora a função do Espírito Santo, que é justamente aplicar essa obra de Cristo, aplicar a obra da salvação em nossos corações. Nós vamos ver aqui detalhadamente. Então, o que é que eu estava dizendo? É que desde o começo, quando o homem cai, vocês podem observar que Deus, Ele vai começar a agir para o quê? Para resgatar quem? Esse homem. Veja que o texto diz aqui em Efésios 1, vocês estão com a Bíblia aberta aí? Por favor. Eu não vou pregar nesse texto, não há tempo para isso. Mas o verso 10 de Efésios 1, diz assim, olha, verso 9, vamos a partir do verso 9. Verso 9 de Efésios 1 diz: desvendando-nos o mistério da sua vontade, ou seja, a vontade de Deus é desvendada em Cristo, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele quem? Em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, ou seja, no tempo certo, estabelecido por Deus para que Cristo viesse e morresse por nós. Ele continua dizendo: todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então, todo o plano de Deus de salvação, ele tem uma ordem. Todo o plano de Deus de salvação, ele vai ser desenvolvido durante a história da humanidade. Ele começa já desde a queda de Adão. Lembre-se que desde a queda de Adão, no capítulo 3 de Gênesis, o versículo 15, Deus já faz uma promessa. Qual é a promessa? De que o filho da mulher esmagaria quem? A cabeça da serpente, mas a serpente feriria o seu calcanhar. Essa promessa é sobre Cristo. Quando você chega em Abraão, mais uma vez Deus levanta, é claro, Deus vai levantar essa promessa também depois, em Noé. Deus levanta essa promessa ela vai sempre sendo lembrada. Há um plano sendo desenrolado. Que plano é esse? O plano da salvação. Porque Deus não salvou logo assim que Adão pecou? Porque na prática e realmente os descendentes de Adão ainda não existiam.
Você ainda não tinha nascido, eu não tinha nascido. E todos aqueles que deverão de nascer e que deverão de ser salvos, vão nascer e vão ser salvos e vão ser alcançados por esse plano de Deus. Então esse plano de Deus, Deus na sua sabedoria, Ele fez com que ele seja estabelecido e ele aconteça durante toda uma história, há um tempo, vamos dizer assim, que Ele criou. E que nós vivemos debaixo dessa condição, dessa realidade. E esse plano vai acontecer, esse plano vai se realizar. E o interessante é que, ao mesmo tempo que o plano vai sendo desenvolvido, o plano da salvação, também vai sendo o quê? Revelado o que Deus quer. E é por isso que os teólogos bíblicos, eles dizem o seguinte: a redenção, ou seja, o plano da redenção ou da salvação, ele caminha junto com a revelação. Entendem, né? Então, quando você começa a ler a Bíblia em Gênesis, a revelação está clara para você? Não. Você precisa ir conhecendo a Bíblia e lendo a Bíblia. Aí a revelação começa a ficar clara ou esclarecida sobre a salvação quando Jesus vem. Porque nele converge todas as coisas. Esse plano conduz tudo para Ele. É Ele quem vai vir e vai morrer por nós. Então, em Cristo fica claro a salvação do pecador, pela graça, pelo amor de Deus e por meio dele, de Cristo. Fica muito claro isso. Então, a redenção, ela vai acontecendo durante a história e, ao mesmo tempo, vai sendo revelado que Deus está salvando o homem, que Deus está preparando tudo para salvar o homem em Cristo. E aí, quando chega em Cristo, quando o Novo Testamento se fecha, a revelação cessa. Mas o plano da redenção, ele o quê? Ele continua. Por que ele continua? Porque as pessoas ainda estão sendo salvas. Quando eu digo a revelação cessa, porque agora já se completou. Não é necessário mais continuar se revelando, porque tudo já está claro. Então apenas se anuncia a revelação, para quem não conhece, a palavra de Deus, o Evangelho, Cristo. Mas o plano da salvação, ele continua até o quê? Até a segunda vinda de Jesus, quando ele vai entregar o reino ao Pai, como ele diz lá em 1 Coríntios 15. E aí, até ele mesmo, como Deus homem, se submete ao próprio Pai. É interessante isso. Então, meus irmãos, a ressurreição é a complementação, vamos dizer assim, Quando eu digo ressurreição, é porque depois da ressurreição nós vamos gozar plenamente o novo céu e a nova terra. Porque se nós morrermos hoje, nós vamos para o céu? Vamos. Mas vamos em quê? Em espírito. Vamos gozar em espírito. O meu espírito é a minha alma que está no céu. Bem, você escolhe o nome que você quer dar. Se espírito, se alma, né? Mas vai gozar no céu? Vai estar na presença de Deus? Vai. Mas essa alma ou esse espírito espera o dia da ressurreição. E segundo Paulo em 1 Coríntios e segundo Paulo também em 1 Tessalonicenses 4, essa ressurreição vai se dar quando Jesus voltar. E aí nós receberemos um corpo igual dele, conforme Filipenses capítulo 3, verso 20 e 21. Nós receberemos um corpo igual de Cristo. E por que nós teremos um corpo? Porque a salvação é completa. Deus não está salvando apenas a tua alma. Você não é só alma, você é corpo também. E esse corpo foi feito do pó. Deus fez Adão do pó e soprou nas suas narinas e ele se tornou alma vivente. Então quando Deus te salva, a salvação é completa. Cristo morreu, ele disse, Pai, a ti, na cruz, ele disse, Pai, a ti eu entrego o meu espírito, o seu corpo vai para o túmulo, mas não se decompõe, não há tempo para isso, e ele ressuscita com um corpo glorioso, e agora ele é o Deus homem, e com esse corpo ele está na presença de Deus, com esse corpo ele está no céu. Paulo diz, a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, ou seja, esse corpo não pode herdar o reino de Deus. Esse corpo não pode ir para o céu do jeito que ele está, porque ele está todo contaminado pelo pecado. Nele existe a morte, ele precisa morrer. Paulo diz que esse corpo precisa ser semeado como uma semente, que precisa morrer para nascer uma nova planta. Então esse corpo que é semeado, esse corpo que é corruptível, não me pergunte como, mas o nosso Deus, que para ele não há nada que seja impossível, assim como fez Adão do pó da terra, ele vai nos dar
desse corpo que se corrompe, um novo corpo. Há uma identidade, mas há também uma descontinuidade. Porque esse corpo aqui, ele perece, esse corpo aqui, ele morre, esse corpo se decompõe, esse corpo vai alimentar as plantas, esse corpo vai se misturar com barro, com terra, esse corpo vai virar pó. Mas é desse pó que se mistura, que Deus, no seu grande poder, vai fazer ele ressuscitar um novo corpo. Então nós só podemos louvar o seu nome e dizer, louvado seja o Senhor, porque somente o Senhor pode fazer isso. Somente o Senhor. Somente Ele. Não é necessário que o seu corpo não se decomponha para que Deus o ressuscite. Isso aconteceu com Cristo para se cumprir as promessas. Estão lá nos Salmos. Então, isso aconteceu com Cristo. Em Atos capítulo 2, Pedro diz que era para que se cumprisse. Quando Davi fala sobre isso, não era sobre ele mesmo. Pedro até diz, porque o túmulo de Davi está entre nós. Seus ossos já já se decomporam. Não é no caso de Davi, no capítulo 2 de Atos, falando sobre a ressurreição de Jesus, ele vai citar justamente, irmãos, no versículo 27, no capítulo 2 de Atos, Pedro, ele vai, 25 ao 28, né? 2, 25 ao 28, ele vai citar o Salmo 16, do verso 8 ao 11, e ele diz, porque a respeito dele, ou seja, de Jesus Cristo, diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança. Isso é o Salmo que está dizendo. E no verso 27 ele diz, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. É sobre Cristo que ele está falando, porque o corpo de Cristo não se decompôs, o corpo de Cristo não se corrompeu, não se deteriorou. Então, isso aconteceu com Cristo, mas isso não quer dizer que vai acontecer conosco. O nosso corpo pode virar pó. Mas uma certeza nós temos, que assim como Jesus foi ressuscitado pelo poder de Deus, Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15, nós também receberemos um corpo novo desse corpo velho. Porque Deus poderia deixar esse corpo nosso para lá, né? Não já se decompôs, não já se acabou? Porque mas Deus vai pegar esse velho corpo e vai transformá-lo, esse corpo corruptível, 1 Coríntios 15, depois você pode ler, a partir do verso 35, você pode ler sobre isso. Esse corpo corruptível se tornará num corpo incorruptível. Esse corpo de desonra, ou como eu falei para os irmãos na quinta-feira, o enterro não é um lugar de honra. Quando olha para o corpo do defunto, é uma desonra, porque a morte ela é uma maldição. Quem é que vai se alegrar com a morte de alguém, não é? Mesmo o camarada não prestando, não valendo nada, sempre vai ter alguém que chore. É desonra, mas ressuscitará em glória. Nosso corpo será glorioso. Vocês lembram da ressurreição de Jesus? Foi algo tremendo, extraordinário. Assim também será a nossa ressurreição. Ele é as primícias. Nós somos aquela colheita que virá depois. Ele é o primeiro molho, né? Nós somos a colheita que virá depois. Então, irmãos, louvado seja Deus por isso. E, pastor, por que o senhor está falando isso? Para que você distingua entre as pessoas, o Pai no Antigo Testamento preparando tudo, o Filho vindo, morrendo por nós, e o Espírito Santo aplicando sua obra em nós, a obra de salvação. Veja aí na sua folhinha rapidamente, eu não vou ler, vou só ler os tópicos. Primeira folha, aliás, primeira página, né? Não tem o número de página, mas onde tem o título Igreja, Doutrina da Trindade, parte 4. Você tem as obras externas atribuídas mais particularmente ao Pai. Primeiro, o Pai planeja a obra de redenção, a eleição, da qual o próprio Filho era um objeto também dessa eleição. Não para a salvação, mas apenas para vir e morrer por nós. Verso 2. As obras da criação e da providência, principalmente em seus desígnios iniciais,
Você vai ver que em alguns textos a obra da criação ela é destinada ao Pai. Eu já dei esse estudo, não vou repetir. Terceiro, a obra da representação da Trindade no conselho da redenção, como ser santo e justo cujo direito foi violado. Pai. O Pai ele tem essa função também de representar toda a Trindade. Muitas vezes se refere ao Pai no sentido de se referir a Deus como todo, à plenitude de Deus. O lugar do Filho na Trindade econômica, ou seja, na obra da Santíssima Trindade na salvação do homem, na salvação do pecador, na restauração de todas as coisas. Primeiro, o Filho ocupa o segundo lugar nas obras externas. Veja que em João capítulo 1, verso 1 diz, no princípio era o Verbo, se referindo ao Filho. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E todas as coisas que foram feitas por intermédio de quem? Do Verbo. Então o Verbo é o mediador. O Pai, ele fala, mas essa obra, as coisas acontecem pela fala poderosa de Deus, mas essas coisas que surgem também por meio do poder do Filho. E aí diz aqui, olha, se todas as coisas provêm do Pai, provém mediante o Filho, até mesmo a salvação. É o Pai quem nos salva, mas nos salva por meio de quem? De Jesus Cristo. Eu oro ao Pai, mas eu oro por intermédio de quem? De Jesus Cristo. Tudo que pedides ao Pai, mas pedidos em meu nome. Eu peço ao Pai, mas em nome do Filho. O Filho é sempre o mediador, porque dentro desse plano, esse Filho, esse Verbo eterno, ele vai se tornar homem, para assumir o nosso lugar e para ser o nosso sacerdote. Fica clara a função do sacerdote? O sacerdote, veja, o profeta, ele representava Deus perante os homens, e o sacerdote representa quem? Os homens diante de Deus. Então, os homens chegavam à presença de Deus por meio do sacerdote. Então, Jesus Cristo, ele é o sacerdote, Jesus Cristo, ele é o sacrifício também. Então, ele é o mediador, ele é o nosso mediador. Paulo diz isso, Jesus Cristo, homem. Continue aí, por favor. Diz, se o Pai é apresentado como a causa absoluta de todas as coisas, o Filho sobressai claramente como a causa mediadora. No Conselho da Redenção, o que é o Conselho da Redenção? Esse termo, Conselho da Redenção, é um termo que é usado para se referir ao fato de que a Trindade, antes de criar todas as coisas, prestem bem atenção, eles, entre si, as pessoas, combinaram tudo. Estão entendendo? Deixa eu tornar a coisa bem grosseira aqui. Bem grosseira, tá? Sentaram numa mesa e planejaram tudo. Só que isso não acontece, né? Como nós fazemos. Eu estou usando apenas uma figura aqui. Conselho da Redenção se refere ao fato de, antes da criação, a Santíssima Trindade planejarem tudo. Estão entendendo, né? Então, quando a criação vem, a permissão para a queda, e começa a se desenrolar o plano da salvação, tudo já está o quê? Tudo já está pronto, tudo já está estabelecido. Agora é só uma questão de tempo para o que eles planejaram se realize. Ficou claro isso? Então, Conselho da Redenção é um termo técnico, é um termo teológico para se referir ao fato de Deus, ou seja, o ser de Deus, as três pessoas que existem nesse ser, as três pessoas da divindade, terem planejado a nossa salvação. Não só a salvação, né? A criação, tudo. A permissão da queda, tudo isso. Não queiram entender isso claramente, porque é muito complexo isso. Nós vamos ver nas próximas aulas. Aqui ele diz, no Conselho da Redenção, ele toma sobre si a tarefa de ser de ser a segurança do seu povo e executar o plano de redenção feito pelo Pai. Realizam mais particularmente em sua encarnação, em seus sofrimentos e em sua morte. Foi o que nós lemos em Efésios, capítulo 1, versos 3 ao 14. Diz que ele nos predestinou para sermos santos, para sermos irrepreensíveis nele, ou seja, em Jesus. Como é que eu posso ser santo se eu sou pecador?
Como é que eu posso ser irrepreensível e sem pecado? Se eu sou pecador e peco com a minha mente, com as minhas intenções, com as minhas ações, todos os dias. Como é que isso pode acontecer na minha vida? Por meio de Cristo, somente por meio dele. Eu sou considerado santo hoje no sentido de ter sido alcançado pela graça e ter sido separado por Deus. Eu sou considerado santo hoje porque meus pecados não me condenam mais, porque Jesus já pagou por eles. Mas sou considerado santo também porque a obra da santificação já começou na minha vida e vai se completar. Mas vai se completar quando? O final total dessa obra se dá no dia da ressurreição. Aí você diz, mas pastor, mas quando eu morrer, a minha alma, o meu espírito é plenamente santificada e estará na presença de Deus? Sim. Mas não vai ficar faltando o corpo? Esse corpo que se decompõe, ele vai ser ressuscitado como um corpo santo, igual ao de Jesus. Aí vai se unir com esse espírito que está na glória. Quando Jesus voltar, há essa união, a ressurreição vai gerar isso. E aí, eu não sei, né? Eu sempre converso com algumas irmãs, né, que estão assistindo o Apocalipse aí e tudo, mas a linha do Apocalipse que passa na TV, tá? Tenham muito cuidado, porque eles se baseiam no dispensacionalismo, na verdade no pré-milenismo dispensacionalista. Então eles vão interpretar muitas coisas literalmente, então vocês peguem, se vocês assistem essa novela, é claro que a TV Record, ela pertence também ao dono da Igreja Universal, e eles vão defender, é claro, a linha teológica deles, né? E essa linha teológica, ela é uma linha teológica nova, é americana, tá? Que é o pré-milenismo dispensacionalista, nós já estudamos sobre isso aqui, mas que é muito literalista. E muitas coisas que eles mostram ali como verdade, a Bíblia não é clara, a Bíblia não fala isso. Então, tenham cuidado quando vocês assistam como quem está assistindo uma novela, viu? Somente uma novela. Ah, mas vai ser assim, o avião vai lá, o piloto vai sumir, pum, o avião vai cair. A Bíblia não diz isso, tá? A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que quando Jesus voltar, todo olho verá. A Bíblia diz que quando Jesus voltar, os que estiverem mortos, se referindo aos crentes, claro que os ímpios também vão ressuscitar nesse dia, conforme João capítulo 5, conforme Daniel 12. Mas diz o seguinte, diz lá em 1 Tessalonicenses 4, que os crentes que morreram, desde Adão, veja, desde Adão, a partir de Adão, até quando Jesus voltar, todos os que morreram vão o quê? Ressuscitar, com um corpo glorioso. E aqueles crentes que estarão vivos vão ser o quê? Transformados e vão receber o mesmo corpo que esses irmãos que ressuscitaram. Diz que os que estão vivos não vão preceder os que dormem, porque a ressurreição dos mortos acontecerá primeiro do que a transformação dos vivos. Essa sequência entre ressurreição dos crentes que morreram e transformação dos crentes que estão vivos, ela tem uma ordem. Primeiro vem a ressurreição dos crentes, segundo vem a transformação dos vivos, e quando acontecer tudo isso, eles vão quê? Subir, se encontrar com o Senhor nos ares. E os ímpios, pastor, vão ressuscitar também, mas o texto não dá atenção a eles. A Bíblia não trata claramente dessa ressurreição de ímpios. Ela fala que os ímpios vão ressuscitar para a morte. Aí, quando os crentes subirem e se encontrar com Jesus, eles vão para o espaço, Não, eles vão o quê? Descer. Apocalipse 21. A igreja gloriosa, a noiva do Cordeiro, ela o quê? Ela desce dos céus. Por quê? Porque Deus também vai julgar todos os homens, é o juízo final, Apocalipse 20, versículo 11 ao 15, e aí haverá novo o quê? Novo céu e nova terra, para eu poder viver com o meu novo corpo. Que maravilha, né? Vai ser muito bom, viu, irmãos? Meu Deus, que maravilha. Já pensou você sem pecado, no novo céu, na nova terra, tendo Cristo ao teu lado, todo o tempo, sem sofrer, sem
sem ter pranto, sem ter morte, como diz Apocalipse 21:4. Não vai chorar de tristeza. Então, vale a pena a gente saber que naquele dia Deus, o texto usa uma maneira simbólica de dizer, Deus enxugará dos teus olhos todas as lágrimas. Não haverá mais choro. Para que chorar? É utópico pensar nisso, não é? Para os que não creem. Para nós que cremos, isso é verdadeiro, é a nossa esperança, né? Tão difícil, né? Às vezes a gente chora todo dia, nós sentimos dores todos os dias. Nós não esperamos, não sabemos das surpresas desagradáveis que vão nos acontecer hoje ou amanhã. Às vezes é um problema com um filho, com um pai, com um parente. Às vezes é um problema no trânsito. Às vezes é uma doença que você é acometido, seja da mais simples para a mais grave. Você não sabe. Né? E quando eu conheço pessoas que não querem ter filhos porque não querem sofrer com os filhos. Isso é um egoísmo tremendo, né? Mas hoje em dia tem muitos casais assim. Não vamos ter filhos para a gente não sofrer, porque o mundo está tão terrível. Para que ter filho? Para sofrer, ver nosso filho doente, ver nosso filho correndo um risco de ser atropelado, de um acidente, de um assassinato, de alguma coisa, porque nossos filhos estão sujeitos a isso. Eu sei que é ruim a gente pensar nisso. E eu que só tenho mulher de filha? Eu vou andar com o fuzil do lado de cada uma, eu não posso protegê-las. Eu sei que a gente que é pai pensa nisso, né? Eu queria poder, né, proteger e estar ali, mas não adianta. O que é que nós vamos fazer? Orar àquele que é poderoso para guardar nossos filhos e proteger. E mesmo assim ele vai guardar nossos filhos de tudo? Não, porque ele tem seus planos também na vida de nossos filhos. Ele sabe trabalhar na vida de cada um, mas nós temos que interceder e orar, irmãos. Mas veja como é difícil isso. Então há um plano, é o que, irmão Marcos? Correto. Nossos filhos são do Senhor. Nós somos apenas mordomos, né? Somos apenas mordomos. Cuidamos em nome dele. Então, meus amados irmãos, o Pai, ele tem suas funções na obra da redenção. O Filho, ele tem. Veja que aqui diz, olha, em conexão com a sua função, os atributos de sabedoria e poder, misericórdia e graça são atribuídos especialmente a Jesus. A graça de Cristo, a misericórdia de Cristo, são atribuídos ao Pai também? São. Mas na obra de salvação isso é muito claro. Vamos para o Espírito Santo? Para a gente terminar. A obra do Espírito Santo no plano da salvação do homem. Eu recebi uma pergunta bem interessante de um jovem essa semana, que tem frequentado a nossa igreja, ele ainda não é membro, mas tem vindo à nossa igreja, tem gostado dos estudos, da comunhão, e ele me fez uma pergunta muito interessante. Ele disse: pastor, eu gostaria de saber, alguém que é nascido de novo, ou seja, batizado no Espírito é nascido de novo. Alguém que já nasceu de novo, mesmo sem ter sido batizado nas águas, ele poderia participar da ceia? Veja que pergunta interessante. O que é que vocês acham? A maioria disse sim, né? Está correto. Sim, por que não? Ele não já nasceu de novo? Ele não já faz parte da família de Cristo? Aí vem a outra pergunta. Por que, pastor, a igreja e o senhor mesmo apoia isso, né? De que só deve participar da ceia aqueles que foram batizados nas águas. Isso, na verdade, é pelo fato de que as conversões hoje, ou aqueles que dizem que foram alcançados pela graça, muitos, na verdade, falam sem terem sido verdadeiramente alcançados, diferentemente do que aconteceu na época da igreja primitiva. Observe que há outro problema também aqui. Quando uma pessoa se convertia, deixa eu mudar minha frase, oh meu Deus, isso é uma herança difícil de se libertar, né? Mas quando uma pessoa era alcançada, ou era salva pela graça de Deus, lá com os apóstolos, o que era que de imediato eles faziam? Batizavam. Lembram de Atos capítulo 2, se converteram mais de 3.000 pessoas,
e foram logo o quê? Batizadas, e os apóstolos foram ensinando a elas sobre o evangelho, sobre a salvação. Lembram de Cornélio? Cornélio se converteu, o que foi que aconteceu? O batismo dele, de toda a sua casa. Lembram do eunuco? Uma conversa sobre uma explicação de um texto de Isaías 53. Ele, o que é que eu preciso para ser batizado? Água, está ali a água, então vamos lá. Foi batizado. E por que nós demoramos tanto para realizar o batismo? Nós hoje, tradição e preocupação, zelo, é uma questão de zelo. Por exemplo, e também por causa de um modelo de pregação e de um evangelismo que não é bíblico. Qual é o modelo? Quem quer Jesus, levante sua mão. Esse modelo de evangelismo foi, ou é, uma das causas de nós segurarmos o batismo. Não que nós usamos esse modelo na nossa igreja, nós não usamos esse modelo mais aqui. Mas esse modelo de quem quer Jesus, como se Jesus fosse, né, algo que você... um objeto, alguma coisa que... Um coitadinho que ninguém quer, né? O bichinho está ali, como Augusto Nicodemos diz, ninguém quer, coitadinho, queira Jesus, ele está ali tão sozinho, ele é tão bonzinho, ama você, deu a vida para você. Queira Jesus, quem é que aceita ele? Aí vai lá uma pessoa, aí fica o irmão do lado, vai lá, meu irmão, aceita Jesus. O camarada às vezes só de abuso, para o outro deixar de aperrear, ele diz, olha, eu vou aceitar esse Jesus, pelo amor de Deus, pelo menos esse irmão vai deixar de aperrear o meu juízo aqui. E ele levanta a sua mão, aceita Jesus. Eu não estou dizendo que depois de uma pregação o Espírito Santo não alcance aqueles que estão ali, e numa pergunta dessa, aqueles verdadeiramente que foram alcançados levantem suas mãos. Eu não estou dizendo isso, que isso não pode acontecer. Pode acontecer. Mas a pregação é o próprio convite para Cristo. A pregação é o próprio anúncio do Evangelho, o anúncio de Cristo. E enquanto nós estamos pregando a palavra, o próprio Deus, por meio do seu Espírito, ele vai gerando, veja a função do Espírito Santo, vai gerando em nós a nova vida, vai gerando a fé. Já tem gerado, até se você já ouviu muito a pregação, ele já tem gerado a nova vida, e agora ele vai gerar o quê? A conversão, o arrependimento e a fé. E uma coisa segue a outra. Primeiro a regeneração, depois a conversão. A regeneração é uma obra que é interna e imperceptível, logo quando ela está sendo feita, e a conversão é uma obra que é vista externamente, porque tem arrependimento e tem fé. Eu creio, eu me arrependo dos meus pecados, eu preciso desse Salvador, que Ele tenha misericórdia de mim. Então, quando acontece isso, nós entendemos que uma pessoa é salva. Aí vem a questão, nós seguramos o batismo. Não, peraí, coloca o irmão numa sala de novos convertidos, para ele aprender um pouco, para ele ter noção do que é o Evangelho, porque uma pregação só não é suficiente. Depois disso, já que ele tem pelo menos uma noção, uma base, faz o batismo dele. Então nós fazemos isso por uma questão de segurança. E seguramos também a ceia por uma questão de segurança, de zelo. Mas isso não quer dizer que uma pessoa que é convertida, ela já pode na mesma hora, vamos ali, meu irmão, na praia, eu vou te batizar lá. Vamos lá, mas a gente evita isso, porque para fazer um momento especial para aquele irmão, para que a igreja participe, para que os irmãos estão entendendo, né? Por uma questão de comunhão, por uma questão de testemunho, mas isso não quer dizer, é por isso que nós assim seguramos, porque há outro problema. Se tem qualquer pessoa na igreja que nem sequer tem compromisso nenhum, por isso que algumas igrejas fecham a ceia. Se nós fechássemos a ceia, aí tudo bem. Se a ceia fosse fechada somente para os crentes, é um culto fechado, só para a gente, aí seria diferente. Mas como a ceia ela acontece num culto público, solene, aí vamos dizer que chega qualquer pessoa. Aí diz, eu quero participar, eu vou tomar esse gole de vinho aqui, vou comer esse pedaço de pão, mas ele não tem nem noção do que é. Então é uma maneira da gente impedir também que haja um desrespeito a esse momento. Diga, irmão Jefferson. Isso se tornará como a prática da Igreja Católica. Justamente. Então é mais por uma questão de zelo, viu, irmãos? Foi essa a resposta que eu dei ao rapaz. Aí por uma questão de zelo, e por não termos um batismo logo imediato às conversões, e por também hoje não termos tantas conversões como aconteciam na igreja primitiva, aí os irmãos vão dizer, mas por que, pastor, acontecia tanta conversão na igreja primitiva e hoje não?
Aí vocês têm que pensar, né? Há vários motivos, não há? Nós oramos como a igreja primitiva? A gente prega o evangelho como a igreja primitiva? Também os tempos são diferentes, né? Talvez os propósitos de Deus hoje também, em relação a isso, mas de todo jeito que há uma diferença muito grande a partir de mim, viu, irmãos? A partir de mim. Eu perto de Paulo, ou perto de um daqueles apóstolos, é a mesma coisa que comparar Jesus com Genésio, né? Então, vamos lá para a nossa palavra. Não, somente a graça, né, irmãos, de Deus, mas é pela graça que nós somos salvos. Porque esses homens também que fizeram grandes coisas para Deus, eles não eram muita coisa não, viu? Foi a graça de Deus em quem? Na vida deles. Mas humanamente falando, quando a gente vai comparar a nossa vida com a desses homens, quando a gente vai olhar para a vida de oração de George Whitefield, que pregava 7 por dia, ele pregava às vezes 4, 5 vezes por semana, o homem pregava, não era um versículo que nós fazemos hoje, né? Eles pegavam um versículo e tomam o evangelho. Andavam de cavalo, não sei quantos quilômetros por dia ou a pé, pregava sem microfone, sem nada. Eu fico imaginando como era a garganta desses homens, só uma coisa divina mesmo. Pregava, subia em cima de um lugar alto, colocava ali tipo um púlpito, algo para ele apoiar a Bíblia dele, e pregava 1 hora, pregava 6 vezes, 5 vezes por dia, pregava para as pessoas que trabalhavam nas minas, para os agricultores, onde esses homens chegavam, quando diziam na cidade, olha, George Whitefield está chegando aqui, lá na Inglaterra, ou depois quando ele foi passar um período nos Estados Unidos, George Whitefield está chegando, o pregador, o pastor, o evangelista, George Whitefield, juntavam multidões, até um ímpio, um ateu que estava indo ouvir uma pessoa crente perguntou, por que você está indo ouvir George Whitefield, se você não crê? Ele disse, eu não creio, mas ele crê tanto no que ele fala que eu preciso ouvir esse homem. E ele pregava, as pessoas choravam. No momento da pregação, quando você vai ler um livro sobre a biografia dele, diz que aqueles mineiros que saíam com o rosto tudo preto, do carvão, das minas, ficavam as marcas das lágrimas que escorriam em seus rostos, quando ouviam a mensagem, juntavam multidões e ele pregava, e quando chegava em casa, meia-noite, 10 horas, 11 horas da noite, ele ficava orando até 2 da manhã, para se acordar depois de 4, de 5 horas da... Eu digo, Senhor, tem misericórdia de nós. Às vezes a gente acorda, a primeira coisa que a gente pega, deixa eu ver aqui quais foram as mensagens que deixaram para mim, né, no celular, não lembra nem de Deus, né? Mas deixa eu ver as mensagens que... Não é verdade? Aí, irmãos, não tem condições. O Senhor nos ajude, né? Porque não é na nossa força, é graça de Deus. Você não vai ser um homem de Deus por você mesmo. Você não vai ser uma mulher de Deus, eu não vou ser um homem de Deus, nem um ministro consagrado ao Senhor, por mim mesmo, pela minha força, porque eu quero. Não. É se colocar diante de Deus e pedir, Senhor, me ajude, tenha misericórdia, se é da tua vontade, mas derrame graça sobre minha vida, porque às vezes eu não quero nem vir para a igreja. Eu estou tão exausto, estou tão cansado, é tanto problema, é tanta coisa que eu não tenho muito o que oferecer, eu preciso do Senhor. Isso acontece, irmãos, que o Senhor tenha misericórdia de nós, né? Mas vamos lá, Espírito Santo, senão depois eu não sei nem o que eu estava falando mais. A obra do Espírito Santo na economia divina. Certas obras são atribuídas mais particularmente ao Espírito Santo, não somente na economia geral de Deus, ou seja, na obra da criação, na providência, no cuidado de todas as coisas, mas também na economia especial da redenção. Porque se eu fizer uma pergunta a vocês, Deus cuida dos animais? Cuida, não cuida? Jesus não disse isso? Ele cuida das flores do campo, cuida das estações, tudo. Mas isso é a obra da providência dele, mas isso não envolve a questão da salvação especificamente. Então ele está dizendo aqui que o Espírito Santo não somente ele está envolvido na economia geral, no cuidado de Deus em relação ao que ele fez, ao que ele criou, mas também especificamente na obra da redenção. Em geral, se pode dizer que a tarefa especial do Espírito Santo consiste em levar
as coisas, a complementação ou a completação, agindo imediatamente sobre a criatura e nela. Justamente como ele é a pessoa que completa a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, assim também a sua obra é a completação do contato de Deus com as suas criaturas e a consumação da obra de Deus em todas as esferas. Ela segue a obra do Filho. Veja que a obra do Espírito, primeiro vem um Pai, depois vem um Filho, e agora o Filho diz: olha, eu vos enviarei outro Consolador, e ele vai vos ensinar tudo que eu vos tenho dito. Ele vai habitar em vocês. Eu e o Pai faremos em vocês morada. Mas por meio de quem? Quem é o selo? É o Espírito. É por meio do Espírito que o Pai e o Filho também fazem morada em nós, as três pessoas, Deus. É importante ter isso em mente, pois se a obra do Espírito Santo for divorciada do objetivo da obra do Filho, um falso misticismo fatalmente surgirá como resultado. É isso que tem acontecido hoje em muitas igrejas pentecostais e neopentecostais. O Espírito Santo não trabalha sem que a função dele seja a glória do Filho. Aí tem muita gente que pensa que o Espírito Santo é um objeto da sua própria vontade, né? E quer fazer do Espírito Santo, da ordem ao Espírito Santo, ou dizer que está cheio do Espírito Santo, ou falar como se fosse o Espírito Santo falando nele ou nela. E não entende ele que a função do Espírito Santo é nos guiar em toda a verdade. A função do Espírito Santo é nos ensinar o que Cristo já ensinou. É nos lembrar, é nos fazer olhar para a vontade de Deus e a pessoa de Cristo. É nos fazer crer nele, é gerar em nós o arrependimento, é gerar em nós a fé. Sempre a proposta do Espírito e o trabalho dele vai ser em nos trazer mais para próximo de Deus, mais aos pés de Cristo. Vamos lá. A obra do Espírito Santo inclui as seguintes ações na esfera natural. Primeiro, na esfera natural, a geração da vida. Como o ser provém do Pai e o pensamento vem mediante o Filho, assim a vida é mediante pelo Espírito. Vocês lembram? No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio do Verbo. Então o Pai fala, mas as coisas acontecem, mas quem pairava sobre as águas? O Espírito e o Espírito de Deus, não é? Quando você vê as três pessoas da Trindade no batismo de Cristo, aí você tem Jesus embaixo para realizar a obra da salvação, o Pai falando e o Espírito pairando em forma de pomba sobre o Filho. É uma visão parecida da criação. Então, o Espírito Santo, ele dá um toque final. A terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ele dá um toque final a essa obra. Abra sua Bíblia, por favor, em Jó 26:13. Jó 26:13. Nós temos Gênesis 1:3, Jó 26:13, Salmo 33:6, Salmo 104:30. Mas nós vamos ler Jó 26:13. A palavra sopro aqui pode ser traduzida por espírito, no verso 13. Que a palavra espírito no Antigo Testamento é ruar. E ruar é sopro, é vento. É a palavra para espírito, em que no Novo Testamento ele é chamado de pneuma. Então, porque o Novo Testamento é em grego, o Antigo em hebraico. Então, ruar no Antigo, pneuma no Novo. E aqui ele diz, pelo seu espírito aclara os céus, ou pelo seu sopro aclara os céus, a sua mão fere o dragão veloz. Mas se esse texto não ficou muito claro, volto para Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 1, verso 3. Vamos ler do 1 ao 3. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, porque a criação ela foi por etapas, né?
Vocês entendem, né? O próprio texto vai narrar isso. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, para trazer a plenitude ao vazio dessa massa original que Deus criou, estava ali o Espírito. Ele vai trazer forma e ordem, porque a criação, ela é... Deus não disse, haja tudo e tudo se fez. Poderia ter feito isso, sim, sem problema nenhum, mas Ele não quis fazer assim. Ele foi fazendo as coisas por etapa. Depois Ele cessa a criação, não de trabalhar, né? Como Jesus diz. Ele diz, o meu Pai trabalha até hoje, ou seja, Ele cuida de tudo que fez até hoje. Ele cria e mantém. Ele é o criador e o mantenedor. A diferença entre criação e providência é essa. Ele não só criou como um relojoeiro que fez um relógio, deu corda e deixou ele funcionando por ele mesmo. Mas o Senhor, Ele criou e Ele também mantém. Manteve e mantém. E manterá tudo o que Ele fez. Por que tudo se sustenta, irmãos? Porque a gente não tem medo que amanhã a lua se choque com a terra. Ou a terra caminhe em alta velocidade para próximo do sol e nós venhamos a morrer todos queimados. Por que isso não acontece? Porque o Senhor criou leis, estabeleceu leis que controlam tudo isso. E nada poderá mudar essas leis, porque é Ele quem controla tudo. Ele é Senhor. Não vai mudar. Só Ele é quem pode trazer qualquer mudança necessária a essa ordem. Só Ele é quem pode realizar um milagre. Porque quando se muda a ordem das coisas, nós chamamos isso de quê? De milagre. Não é verdade? E quem é que pode fazer isso? É Ele. Eu ia errar em duas coisas. No português e ainda ia dizer que é eu, né? Mas é Ele quem faz a obra. Não somos nós. Aí a gente vê os comedores de farinha aí, lá da Paraíba, eu vou falar da minha terra, tá? Lá da Paraíba, dizendo, ordenando, eu faço, eu sou isso, eu sou aquilo, né? Dessas igrejas, esses milagres aí que eles fazem constantemente. É um milagre fajuto, né? Sugestionáveis, né? Se faz milagre, eu ainda encontro um desses para eu conversar com ele e dizer, rapaz, se Deus te usa tão poderosamente, vai ali na restauração, vai lá no corredor daquele que está o povo morrendo, doente. Não pega a tua camisa melada de sangue lá, sai passando sobre o povo lá, que vai levar uma pisa, que o povo vai pegar uma infecção, né? Vai sair nos tapas ali do hospital. Então, esses absurdos, irmãos, para quem não conhece as Escrituras, só Deus é quem pode mudar a ordem natural das coisas. Só Jesus Cristo também quem pode mudar, só Ele quem ressuscita, é claro. Aí você diz assim, mas os discípulos oraram e ressuscitaram mortos, mas no poder de quem? No nome de quem? No nome dEle. Porque na hora que Ele não quiser, não acontece nada. Você pode orar, chorar, pedir, clamar, mas Ele é soberano, Ele é quem decide, Ele é quem ordena. Então o Espírito Santo, ele tem essa função também de dar esse toque final à obra da criação. Segundo, em relação ainda à esfera natural, a inspiração geral e a qualificação dos homens. Como assim? O Espírito Santo inspira e qualifica os homens para as suas tarefas oficiais, para o trabalho na ciência e nas artes, etc. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 28. Esse texto vocês conhecem bem. Aqui estamos falando de obras gerais, né? Aí quando a gente for falar da questão espiritual, tem os dons, né? Veja aí, por favor, Êxodo 28. Alguém pode ler? Êxodo 28, verso 3. Ok, então o Espírito vai capacitar homens para fazerem as roupas para Adão. Quando você vai mais para frente, aí em Êxodo ainda 31, Êxodo 31, verso 2 e verso 3, Êxodo 31, 2 e 3, ele diz, eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá,
e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata e em bronze. Então, parece que o Espírito ele também concede dons a homens, embora esses homens aqui estão relacionados ao reino de Deus, à obra de Deus, mas aqui ele está falando de modo geral, ao trabalho na ciência, nas artes, ele qualifica homens para determinadas tarefas. Não somente algo que você aprende, que você estuda, que você se esforça para conhecer, mas algumas pessoas têm aquilo que nós chamamos de um dom para determinada coisa, né? Ou uma capacidade, ou uma condição, mesmo não sendo crentes. Agora, quando se fala da obra da redenção, aí é diferente. O preparo e a qualificação para a obra da redenção é diferente, tá? Primeiro, de maior importância, é quando o Espírito Santo ele trabalha nessa esfera da redenção. E aqui nós podemos mencionar os seguintes pontos. Primeiro, o Espírito Santo ele preparou e qualificou Cristo para a sua obra mediadora, irmãos. A Bíblia diz que quem é que gera no ventre de Maria? Jesus, é o Espírito. E no seu batismo diz que ele ficou cheio de quem? Do Espírito Santo. Então, Cristo faz a sua obra sendo guiado, sendo cheio pelo Espírito Santo. Tem aí Lucas 1,35, tem Hebreus 10, 5 ao 7 também. Eu vou ler Hebreus para os irmãos, por causa da hora. Estamos já encerrando. Hebreus 10, 5 ao 7. Diz assim: por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quisestes, antes um corpo me formaste, não te deleitaste em holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitastes, coisas que se oferecem segundo a lei, então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Mas, independentemente disso, nós vemos que isso só é possível também pelo fato de Jesus ser cheio do Espírito Santo. Ele preparou um corpo para Cristo e assim o capacitou e tornou-se um sacrifício pelo pecador. Tá? Tornou um corpo em Lucas 1,35, e aqui como em Hebreus 10, 5 a 10 ou 5 a 7 fala, esse corpo ele é formado, o corpo é formado para que a obra da redenção seja feita pelo Espírito. E o Espírito também unge Jesus. João 3, 24, para que a obra seja realizada. João 3, 24, ele diz: João 3, 24, eu acho que eu errei. Eu errei na citação. É 34, corrijam aí, é João 3, 34. Verso 31, vamos ler a partir do verso 31, está falando do Filho. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. João 3, 31. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Quem, todavia, lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. O Espírito Santo, ele não só ungiu Jesus Cristo, aí você também vai ver isso no batismo, mas o Espírito Santo, ele realizou a inspiração da Escritura. Ele inspirou a palavra e, deste modo, trouxe homens para conhecer a revelação especial de Deus. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em 2 Pedro 1,21, por favor, esse texto é muito claro. Não deixe de abrir ou marcar, tem aqui no texto, mas nós vamos ler esse texto. 2 Pedro 1,21. Essa palavra que nós temos em nossas mãos é a palavra de Deus.
Por quê? Porque o Espírito Santo a inspirou. Porque Deus fez com que essa palavra fosse a clara revelação da sua vontade para a nossa redenção. 2 Pedro 1:21 diz assim: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos por quem? Pelo Espírito Santo. O Espírito Santo também, ele é quem forma e aumenta a igreja, irmãos. Isso é interessante. Nós vivemos numa época em que os pastores e as igrejas têm tentado de tudo para trazer o quê? Crescimento, para encher a igreja de gente. É ou não é verdade? Aí você vê todo tipo de coisa, todo tipo de estratégia para você levar a igreja ao crescimento. Mas lembram de Atos, capítulo 2? E todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que iam sendo o quê? Salvos. Quem transforma o coração do homem? Quem chama o pecador? Agora, é claro, nós precisamos abrir a boca e pregar, não ficar só aqui dentro. Você tem que pregar o evangelho no seu trabalho, onde você está, as oportunidades que você tem. Você precisa pregar o evangelho com a sua vida, com as suas palavras. Não precisa você fazer uma pregação, mas ir falando aos poucos e tentando encontrar as oportunidades. Pouquinho vai falando de Jesus, do evangelho, da obra dele, e vai orando para que o Espírito Santo faça a obra no coração. Nosso problema, irmãos, e aí nós vemos as igrejas pentecostais, eu ganhei tantas almas para Jesus. Às vezes não ganhou nenhuma. As pessoas que levantaram as mãos ou que disseram, eu quero, nenhuma se converteu, nenhuma foi convertida verdadeiramente. Muitas podem ter se convertido. Mas isso não é, o que evidencia que nós somos convertidos é a mudança de vida. Claro que essa mudança de vida não é da noite para o dia, mas é os frutos dignos de arrependimento. É isso que indica que nós tivemos um encontro com Cristo. Eu não posso dizer que tive um encontro com Cristo e ser a mesma pessoa. Tem que haver mudança no meu coração. Isso não quer dizer que eu vou ser um homem perfeito no outro dia e eu vou conseguir obedecer a palavra de Deus. Não, isso não vai acontecer. Sempre a minha vida vai ser aos trancos e barrancos. Vai ser subindo 2 degraus, 3, descendo 1. Depois eu subo mais 2, desço mais 1, depois subo mais 3, 4, 5, aí depois dou uma descida de 1. Essa é a nossa luta, figuradamente falando, né? É a nossa caminhada, tropeçando aqui, levantando, mas sempre vivendo pela graça de Deus. Não tem esse homem que vai dizer, não, eu sou um santo, eu não tenho pecado. Só aí já pecou. E se for casado então, aí você pergunta à esposa dele, né? Estou brincando, viu, irmãos? Ou se for casada, né? Pergunta ao esposo dela, né? Vamos, né? Não é verdade? Pergunta ao esposo dela a bênção que ele tem em casa, ou a bênção que ela tem em casa. Aí você vai ver que não tem esse negócio de dizer, eu sou o santarrão. Não, a nossa vida é clamando ao Senhor, tem misericórdia, Senhor, que eu sou pecador, me ajuda a melhorar, me ajuda a te obedecer, derrama graça sobre a minha vida. Senhor, eu sou tentado, eu saio na rua, fico perturbado, é tanta mulher que eu fico doidinho, então tem misericórdia da minha vida. Senhor, não posso pegar muito dinheiro não, ali eu sou responsável por dinheiro, eu estou devendo, meu Deus, é uma luta, eu fico ali com a mão coçando para pegar e botar no meu bolso. Dando alguns exemplos aqui, né? Senhor, eu saio no trânsito, se um camarada vir com um carro e passar na minha frente, fizer uma barbeiragem, eu vou abrir o vidro, eu vou dizer umas coisas com ele, eu vou botar o carro por cima dele. Eu conheço uma pessoa que é crente, que quando está dirigindo, se tiver um pedestre na frente assim, e não tiver percebido, ele bota por cima. Quem manda ele ser besta e está no meio da rua? Bota por cima, rapaz. Misericórdia, irmãos. Não é não? Misericórdia. Coitado do pedestre, né? Do pedestre, né? Coitado dele. Então nós temos que buscar a graça de Deus e caminhar e pedindo misericórdia. E isso pela palavra, o Espírito Santo, ele vai gerando essa transformação, essa mudança em nossas vidas. E ele traz o crescimento da igreja. Ele forma a igreja, ele conduz a igreja em crescimento. O ensino e direção da igreja também é pelo Espírito, irmãos. E assim ele manifesta a glória de Deus e de Cristo. Ele aumenta o nosso conhecimento do Salvador. E ele livra de erro a igreja e a prepara para o seu destino eterno. A noiva está sendo preparada para o Cordeiro. E quem prepara a noiva, a igreja,
É o Espírito Santo. Ele está nos santificando para isso. Agora, quando é ensinada a palavra, e quando essa palavra gera vida em nós, nós queremos buscar o Senhor, aí é diferente. Amém? Então, que o Senhor nos ajude, e que nós possamos louvar a Deus pela sua sabedoria, por cada uma das pessoas da Trindade trabalharem de forma maravilhosa, não somente na obra da criação, mas também no plano da redenção, no plano salvador das nossas vidas. Que você saia daqui nesta manhã querendo conhecer ainda mais esse Deus que você serve e buscando graça dele, orando a ele e pedindo a ele, já que a função agora é a do Espírito, rogando ao Pai, em nome do Filho, que o Espírito transforme as nossas vidas dia após dia. Que o Espírito nos conceda dons. Para quê? Para nós aparecermos? Não. Para a gente servir os irmãos. Que o Espírito nos capacite para a gente fazer essa obra. Que o Espírito nos dê coragem para a gente pregar essa palavra no mundo que jaz no maligno, que está aí em trevas. Que o Senhor nos ajude aí para fazer o melhor, para a glória de Deus. Que o Espírito santifique nossas vidas. Que Ele nos liberte, que o Senhor, oremos ao Pai em nome do Filho, para que o Espírito nos ajude, nos santifique, tire de nós aqueles desejos que são contrários à sua vontade, e coloque em nós desejos pelas coisas de Deus, por estar na presença de Deus, para ler a palavra, para orar, porque tudo isso são desafios, e não depende da minha força nem da sua, mas da graça e misericórdia do nosso Deus. Amém?